olha o Vasco, o seu torcedor, é uma coisa impressionante. Porque a torcida do Vasco é impressionante. Puxa, o que essa torcida faz com o Vasco da Gama é emocionante. É sensacional. A torcida do Vasco é absurda. Torcida igual o Vasco, vai tomar banho, cara. É incrível, né? E você vê o tanto que eles sofrem, tantos anos sofrendo. Né? Então, cara, você vê o estádio lotado e a torcida cantando o jogo inteiro, né? É uma coisa inacreditável, mano. Inacreditável, assim, ó. Você vê que é por amor mesmo. Uma torcida que te impressionou jogando contra. Vasco. Questão de torcida não vale a do Corinthians. Qual que foi a mais embaçada que você já enfrentou? Vasco em São Januário. Cara, eu falo assim, a torcida do Vasco é uma coisa fantástica. Fantástica. Eu vi pouco. Eu sinto muito, Diego, não ter tido a torcida do Vasco no estádio, pra ter aquela convivência. Porque assim, eu vou a São Januário desde 75. Eu vi jogos em São Januário, eu vi clássicos no Maracanã, eu joguei no Vasco, né? Cara, o engajamento da torcida do Vasco, eu nunca vi igual. Assim, uma coisa de paixão. A paixão da torcida do Vasco é muito grande. Mano, a torcida do Vasco é muito foda, né? É um negócio muito impressionante. Assim, é muito foda, velho. Abraça mesmo, né? É incrível, né? E você vê o tanto que eles sofrem, tantos anos sofrendo. Isso aí. Eu até tava falando outro dia, ele falou, não, 10 não, 20. Então, assim, porque tá nesses altos e baixos e tal. 20, Então, cara, você vê o estádio lotado e a torcida cantando o jogo inteiro, né? É uma coisa inacreditável, mano. Inacreditável, assim, ó. Você vê que é por amor mesmo, não é por momento, né? Não é aquela coisa, tem um time bom, ganha, eu vou torcer. Não tem, não vou torcer. Não é modinha. Moda, né? É realmente torcedor raiz mesmo. E, poxa, caraca, parece que é uma coisa que passa de geração pra geração, família mesmo, então são muito fiéis, assim, né, ao Vasco da Gama, mas é uma coisa realmente inacreditável, foi uma coisa assim, foi o motivo que eu voltei, né, pra cá pro Vasco. Né, cara? Esse foi um dos maiores motivos, assim, quando a torcida começou a invadir tudo as redes sociais, pra todo lado e tal, e, né. O carinho do vascaíno com você, né? Mano, é incrível, assim. Porque eles sabem que é uma coisa recíproca, né? Que eu também sempre, né, dei a vida, assim, pelo time, criei um laço, assim, um carinho muito especial. A gente vê na sua E comemoração, foi o primeiro time, né, cara, que abriu as portas quando eu voltei pro Brasil. Então... Porque a torcida do Vasco é impressionante. O que a torcida do Vasco faz com o time numa situação péssima. O torcedor do Vasco estava lutando para não cair, bateu o recorde de sócios torcedores na América do Sul. Eu acho a torcida do Vasco impressionante. A história do Vasco... É uma torcida que ela abraça o clube no momento ruim. A história do Vasco é muito bonita. Não, Vabi, e outra. Eles vão em jogo, o último jogo do Vasco, que o Vasco ganhou, a festa que a torcida fez... Quer ver quinta-feira agora é Vasco e Grêmio. Tu vai ver como vai dar São Januário. A torcida do Vasco é absurda. A torcida do Vasco te impressiona até hoje? Até hoje. E a gente ia jogar... Em Brasília a gente jogou 20 mil pessoas, 18 mil do Vasco e 2 mil do Brasilense. A gente não conseguiu. Eu me lembro que eu saí do aeroporto com o Chulapa. Aí eu falei, Chulapa, vamos e tu que somos grandes, nós vamos aqui e empurramos os caras. Cara, daqui a pouco o Chulapa ficamos no meio, nós só ia assim pro lado, pro outro. E batemos numa parede. Não tinha pra onde ir, cara. Aí veio o policial e nos levou. Aí nós saímos, conseguimos sair. Quando nós abriu o portão do aeroporto, tinha mais um tanto fora, cara. Era absurdo. Agora foi meu pai pro Maracanã, jogo do Flamengo contra o Fortaleza. Ficamos nas cadeiras cativas, peguei ingresso com o meu empresário. Levei, o moleque ficou tipo... Pô, mas Maracanã lotado de flamenguista. Lotado, pô. Não me encantou, pô. Igual me encanta a torcida do Vasco, igual me encantou a do Corinthians quando eu fui ver. Eu ainda falei com meu pai, pô, pai, os caras aí, tipo, pegavam quando os caras estavam em silêncio. Aí, torcida do Vasco não faz isso aí, não. Os caras não ficam em silêncio assim, não. Se pá, tinha bandeirão rolando pra cima, pra baixo. Tomaram 2-0, né? 2-1 do Fortaleza. Perderam. Ainda fui zoando meu irmão pra casa. Em relação à torcida assim, por eu ter jogado nos dois e ter vivenciado ali os dois, pra mim o Vasco e o Corinthians ali os caras são muito apaixonados mesmo. Muito. O seu torcedor é uma coisa impressionante. E cada vez que ele sofre mais ele ama o Vasco. Até me arrepio porque, como eu falei na primeira entrevista, eu não tô querendo ganhar a torcida do Vasco, não tô querendo que eles gostem de mim, mas, pô, até na base, né, você vê o que eles fazem, pô, e antes de entrar em campo já tava com um frio na barriga e já sabemos que ia ser difícil.
como foi no primeiro jogo. Essa torcida aí, cara, a gente chegou no vestiário e falou. Porque não tem como, é claro que é praticamente ser profissional, né? Pô, a gente já sabia que ia ser um jogo difícil, a gente entrou desligado, né? Primeiro tempo, o time, nenhum jogador fez um jogo bom, né? No primeiro tempo, infelizmente, mas a gente foi pro vestiário pro segundo tempo e conseguimos fazer isso, né? Ô, Carlinhos, isso é coisa de maluco, pô. O cara que tá aí dentro, se ele não se arrepende, tá vivendo errado. Cara, eu sou suspeito a falar porque eu interagi muitos anos com essa torcida, eu sei de como ela ajuda o time e nessa vitória ela tem um papel fundamental. Quem quiser levar o jogo pro Maracanã, esquece essa possibilidade. O Vasco é muito forte em São Januário e é essa força de São Januário que tá fazendo o Vasco respirar e conseguir reverter essa situação para poder buscar o acesso. Agora, na minha opinião, só uma tragédia. Não, com certeza. O Grêmio subiu com 61 pontos, então o Vasco com um empate agora, Sacramento é o acesso. Vasco da Gama. Boa, Pascoal, boa. Puxa, o que essa torcida faz com o Vasco da Gama é emocionante. É sensacional. Eu fico emocionado vendo a torcida do Vasco, porque é uma torcida que, às vezes o time não corresponde, mas a torcida na arquibancada do Vasco é espetacular. Uma loucura, né? Você vai ver hoje o que a torcida do Vasco vai fazer já em São venderam Januário. tudo lá, né? Você vai ver o que a torcida vai fazer em São Januário. E outra coisa, né? Eu digo sempre pra mim, tem algumas diferenças. Por exemplo, a torcida do Corinthians, né? A torcida do Corinthians. Se a torcida do Corinthians estiver calada, ela no mínimo tá soprando a bola para não entrar no gol. Alguma coisa vai acontecer com a torcida do Corinthians calada. Agora, com a torcida do Vasco da Gama, ela faz a bola chegar no gol. Tem sido o craque do time. A torcida do Vasco faz a bola chegar no gol. Porque ela é sensacional. O que esses caras fazem lá é de arrepiar. Confesso pra vocês que vejo o jogo do Vasco da Gama e fico arrepiado. Tem torcida que gosta de cobrar. Sim. Tem torcida que gosta dela cobrar o time e achar que os jogadores têm que fazer o que elas querem, mas não é bem assim. A torcida do Vasco é diferente. Quando o time não vai, é que elas vão, é que a torcida entra. Empurra. Quando o time não tá legal, é que a torcida entra pra botar o time em campo, pra ver se a torcida joga. E isso é espetacular. Eu sou fã da... O que tu achava de jogar em São Januário? Caralho, eu era alucinado. Bravo. Amava. A torcida é sensacional, pô. Levanta, né? Caldeirão. Sabe aquela torcida do Boca Juniors? Você vai lá jogar, que a bola vai pra lateral, que eles descem tudinho. A porra toda é a torcida do Vasco. Tu acha que é parecido? Porra, isso é maneiro de falar. Boca e o sem Vasco. Sacanagem. O bairro, né? Torcida tem que tirar o chapéu, meu irmão. Né? É o estádio mais difícil de jogar contra, assim, no difícil. Brasil. Ali em São Januário é difícil. Quando o Vasco tá naquela fase boa, tem pra ninguém não. Mas a pressão do time também é brava. Também, quando pra tá caramba. bem, né? Quando nós chegava lá, jogar São Paulo e Vasco, nossa senhora, ali na frente já tava a torcida todinha ali já no ônibus, já a pressão era grande. Rodo que é a torcida do Vasco, que literalmente levou o time nas costas. Cara, o time do Vasco é ruim. E esse drone? E esse drone? Esse drone, eu vou xingar ele de tão bom que ele é, esse drone. Desculpa a sinceridade, eu vou usar o que a língua portuguesa me oferece. Vai, e vocabulário, o time do Vasco é fraco, é ruim. Ai, graças a Deus. É feio ver o Vasco jogar, sofrido. E esses caras estão em São Januário, mesmo para ver um time ruim, jogar mal, fazer eles sofrerem por 90 minutos e eles não desistem. Eles cantam do começo ao fim para apoiar o Vasco, porque essa torcida aí sabe que ela é o craque do time. E se o Vasco está subindo é porque ele é o único time invicto em casa na Série B. E isso se dá muito por causa desses caras que vão aí todo sábado, terça, quinta, sexta-noite, seja o dia que for, para fazer isso daí, ó, levar o Vasco nas costas. Mas eu acho que o time é ruim, mas ele tem jogadores talentosos. Eu respeito muito, admiro também o Vasco. Já teve alguns jogos que pude sentir a grandeza do clube, né? Torcedores, atmosfera, sempre. Realmente é um clube que a gente fica torcendo para estar nos seus melhores dias. Vamos chegar lá. Isso é bom pro futebol. O Vasco é a maior história do futebol brasileiro. Se fosse outra torcida, o Vasco já tinha acabado. O Vasco só tá de pé hoje por conta da torcida do Vasco. Então a história do Vasco ela é luta desde sempre. Luta porque precisou construir um estádio quando ninguém queria deixar o Vasco jogar. Luta porque escreveu uma carta, que inclusive é o maior título da história do Vasco, para deixar os negros e os operários jogarem. Luta porque, midiaticamente, nunca foi o preferido da mídia, digamos assim, falando.
E a luta porque o Vasco, a história do Vasco vai se renovando. Ela vai se renovando. Ela é passada pelo que é o Vasco. Vou te dar um exemplo qualquer. O Felipe Coutinho tá voltando pro Vasco agora. Se tudo der certo, ele vai voltar realmente. Você acha que o Vasco é o clube que vai mais pagar dinheiro pra ele? Você acha que o Vasco é o clube que vai dar a melhor estrutura pra ele? Não. Por que o Felipe Coutinho tá voltando pro Vasco? Porque o Felipe Coutinho foi formado no Vasco como pessoa e como atleta. O Felipe Coutinho é formado no Colégio Vasco da Gama. Então, a volta dele não é porque o Vasco é o melhor clube do mundo pra ele jogar. É porque o Vasco é a casa dele. Então, você vê Edmundo, Romário, Roberto Dinamite, que são os maiores artilheiros da história do Campeonato Brasileiro, formados no Vasco. Então, o Vasco não é só um clube de futebol. O Vasco é uma família. E São Januário, cara, é o estádio hostil mesmo pra jogar? Eu brinco com meus irmãos, né, que eu tenho um irmão que é corintiano, né, eu falo, vocês falam que vocês é favela, é vida louca, é não sei o quê, mas em 2015 o Corinthians tava com medo de vir jogar em São Januário, né, acho que até o Tite mesmo deu uma entrevista quando tava no Corinthians falando que queria que mudasse o jogo pro Maracanã porque São Januário era perigoso, uma coisa assim, né, então, em termos de perigo não é, mas que é caldeirão é. Caralho. Mas todo lugar que a gente vai jogar, sempre acontece isso. De quebrar ônibus? Taca pedra, tem que abaixar. Pô, quando você vai jogar então contra o Vasco, então... Nossa senhora. Fala que é o mais tenso, São Januário. Não dá, mano. Favela de um lado, favela do outro, e o estádio fica bem no meio da favela. Quando você era do Flamengo? Não, qualquer clube que você vai, Corinthians, Flamengo, Atlético Paranaense, qualquer clube que você vai. O bagulho é louco. Você entrar ali é um parto, irmão. O nego balança, parece que você vai morrer, mano. O nego já fala, fecha a cortina. E o nego já fica quietinho. É cada pedrada, irmão. Que desespero que deve dar, irmão. Mano. Porque é uma favela do caralho pra você entrar e pra você sair. Você não sai sem passar na favela. Não tem como pra São Januário. Então ali eu acho que o lugar pior, assim, que eu já fui jogar. Pra chegar e pra sair, demora, hein? O jogador. Que falou, não, o jogador meio de campo, se não me engano o nome dele. Eu vi essa entrevista esse dia. Ele falou assim, cara, jogar lá não tem como. Os caras cantam o tempo todo, mano. A gente tá no campo, a gente sente, pô. Não tem como não sentir, pô. Pô, a torcida dos caras engoliram, eles ganharam o jogo, pô. Então, tipo assim, o cara que entra, pô, aí eu volto à parte do Guarinha. Pô, o cara que pega um Maracanã com 70 mil, parceiro. 70 mil pessoas. Como é que não vai virar Vasco, cara? O cara tatuou. Ele tatuou. Claro que o que aconteceu em campo na goleada do Vasco sobre o Curitiba por 5-1 foi muito significativo. É o Vasco se aproximando de uma saída da zona do rebaixamento, melhorando o rendimento, conseguindo pontos importantes. Mas o que aconteceu fora do campo, na arquibancada de São Januário, é muito mais significativo. Pode ser um divisor de águas na temporada do Vasco. Uma torcida que sempre foi participativa, fiel, apaixonada, que sempre transformou São Januário num caldeirão e num ponto decisivo para o time ganhar seus jogos, dessa vez parecia disposta a algo mais. Pareciam 18 mil pessoas dispostas a reparar uma injustiça. Não pela punição esportiva em si, essa até é justificável pelos acontecimentos que levaram à suspensão do estádio por alguns jogos, mas sim pelo que veio depois. Uma interdição baseada em argumentos elitistas, preconceituosos, que deixou o Vasco privado do seu estádio por um longo período. E a torcida do Vasco parecia disposta a provar a força que esse estádio tem e a força que essa torcida tem na primeira oportunidade que teve em muito tempo de apoiar o seu time em loco. Eu me apaixonei pela torcida do Vasco de verdade, pelo Vasco. Muita gente fica falando, pô, você tem que ir pra São Januário. Nunca fui pra São Januário. Pô, eu tive com o Germancano recentemente, com ele, com a esposa dele, e ele me confidenciou, eu nunca vi uma torcida tão incrível quanto a torcida do Vasco. Ele não tá desfazendo do Fluminense, não é isso. Mas a colocação dele foi essa. Impressionante a torcida do Vasco. Mas essa mesma torcida que abraça, que aplaude, com a mesma força vai bater, vai criticar, vai protestar. Então, são dois lados muito diferentes, opostos, e que dá um certo... Eu sei, a esposa do Cano falou comigo assim, ai, Vanessa, ele amou estar no Vasco, ele acha que é uma torcida incrível, mas o que nós passamos quando ele saiu do clube, eu não quero passar novamente. Então, assim, o que eu expliquei pra ela é que isso aí é com qualquer torcida no Brasil. A torcida é assim.
O torcedor não tem inteligência emocional. Eu gosto de falar, né, que o Brasil não tá pronto pro Vasco. O mundo, o maior potencial mal explorado no futebol mundial, pra mim, é o Vasco. É uma torcida gigante, é uma torcida que só toma porrada de que é lá o tempo inteiro, entrega, logo no estádio, compra camisa. Eu fui na loja do Vasco hoje, não tinha as camisas que eu queria pegar pra mim, tá entendendo? Então eu fui lá pra poder pegar 3 camisas, não tinha. O cara falou, não, tem que vir aqui na hora que chega, senão tu não consegue. Então a torcida do Vasco é maluca, a torcida do Vasco é doida, e a torcida que não recebe absolutamente nada em troca. Então, meu irmão, a torcida do Vasco é que tem mais potencial de ser explorada, de entregar. Então eu torço muito pra quem tem uma faísca de coisa boa. E é por isso que eu não vou nem entrar nesse assunto de treinador, mas enfim, é por isso que eu fico preocupado com essa questão agora desse início de trabalho da 777, porque meu torcedor precisa de um afago, o torcedor precisa de um carinho. Não tô pedindo aqui Guardiola, assim, mas eu espero muito que a gente tenha uma coisa bacana para que o torcedor possa, meu irmão, porque o torcedor vai entregar, vai chegar junto, vai se associar de novo, vai meter e a galera, cara, quando começa, a galera não para. A torcida é incrível. Que isso, loucura. Nunca vi isso, mano. Nunca vi eu chegar no aeroporto lá em Manaus, não sei, era 2 horas da manhã, uma coisa assim. Tinha umas 10.000 pessoas fácil no aeroporto. Eu nunca vi isso. E isso para mim e para qualquer jogador, isso é incrível. Incrível. Não tem dinheiro no mundo que pague isso. Porque eu presenciei aqui, nunca vi na minha vida. Nunca vivia estar no momento com a torcida do Vasco. É loucura. E isso para jogador, para qualquer esposa, a mim dinheiro, isso não me... A mim me pode chegar uma proposta agora de Arábia, de China, de Japão, vai ganhar não sei quanto. Mas será que eu vou ser feliz lá? Eu falo para ela. Com certeza não. Vai passar 6 meses, eu vou querer voltar. Exatamente. Ou seja, o dinheiro não traz a felicidade. E outra coisa... É importante, mas claro. E outra coisa, você está num clube que tenho certeza que eu acredito que você deva ficar mais tempo, que é um clube que eu trabalhei, né, um clube seríssimo, de histórias lindas dentro do futebol brasileiro, né, de pessoas que lutaram por muitas coisas, né, culturalmente para nossa história, né, você sabe disso. Claro. O Vasco tem histórias lindas, desde o primeiro negro a jogar, enfim. Então o Vasco é um clube abraçado por todos. Tem muita moleque aí com a gente. E eu falo, você quer ir mesmo? Desfruta. Vive. Desfruta do entorno que você tá. Depois você vai lá com o frio do caramba, solcinha, não sei o que, e você vai querer voltar. O pai, assim, eu tenho muito prazer e honra de falar isso, porque eu tive o prazer de jogar no time do meu pai, cara, assim, sim, realizei isso, sabe, assim, e o Vasco é um time que realmente é apaixonante, cara, assim, a torcida, o que ela faz é surreal, pô. Aí o torcedor do Vasco, ele fica puto porque eu falei negócio da meia, porque não sei o quê, mas eu falei a verdade, cara, assim, quando eu tava no Vasco não tinha estrutura mesmo, cara. Então, é importante isso, porque hoje o Vasco vive uma mudança, né, você foi vendido, agora tem uma restauração, mas você passou lá num período onde o Vasco tava numa situação muito ruim, né? E assim, às vezes alguns ficaram chateados, mas eu não falei pra diminuir o clube. Não, é um alerta, né? O que eu falei foi um fato que aconteceu. Assim, a gente treinava no Cefam, que muita gente não sabe onde é o Cefam, na Brasil ali. Ah, vem no Brasil. A gente treinava ali, era uma confusão do caramba, pô, fiquei 3 meses sem receber. Então, assim, é um fato, não é uma coisa que eu tô falando pra diminuir o clube. É o Vasco não podia passar por isso, né? Exatamente. Que hoje, quando me fala, eu falo, pô, hoje a fase é boa do Vasco. Hoje tem dinheiro, tá arrumadinho, tem um CT, tem tudo, entendeu? Assim, então, eu não fiz pra diminuir o clube, não. O torcedor tem que ficar puto com o dirigente que tá deixando, que estava deixando o Vasco daquele jeito. Assim, não com o cara que passou pelo perrengue que tá contando, né? Assim, o torcedor, ele fica puto quando o cara fala, meu salário tá atrasado. Pô, tu fica puto com o diretor, cara, que tá fazendo isso. O jogador é um funcionário, cara. Pô, quando a gente tava lá, tinha meninos que, pô, não conseguia pagar uma conta de luz, não tinha uma televisão, porque eu não recebia. Ótimo. E aí, assim, afeta todo um elenco. Era o Ligo quando você jogou? Era o Dinamite. Era o Dinamite, Mas já era ali na fase ruim do Dinamite. Pô, os caras invadindo o vestiário. Pô. Pra pegar a gente. Pô, o que pegou foi a parada da meia soquete, não foi isso? Os caras ficaram bravos da meia soquete, cara. Mas aconteceu mesmo, cara. O que foi mesmo? Cara, a meia soquete foi... Cara, assim, na época, quando eu cheguei no Vasco, eu dei uma assustada, porque eu vi o treino. E aí eu vi um cara com a meia da Penalty, outro com a meia da Nike, outro com a meia da Adidas. Só que aí eu fui com o Caso Aberto.
como é que é aqui, mano? Tipo assim... Tem um uniforme, Entendeu o que tá rolando. Aí ele falou, André, tem que ser preta. O resto, pode tudo. Eu falei, beleza. Aí eu fui no roupeiro e falei, cara, tem como você me dar minha soquete amanhã pro treino? Porque, pô, eu não gosto de treinar de meião, é chato e tal. Aí ele falou, não, sem problema nenhum, é só você comprar e pô, traz aí. Aí, pô, os caras ficaram putos porque eu falei isso, que eu tinha que comprar meia. Mas foi realmente, pô, eu tive que comprar meia, que ia se perdendo no meio do caminho, porque o nego roubava também. O que você acha da torcida vascaína? Maravilhosa, única. Nunca vão entender esse amor. Maravilhosa. Uma torcida fantástica. Poucas palavras, um sentimento inexplicável. Amor infinito. Única. Sensacional, incrível. Uma torcida muito incrível, apaixonante. No, la hinchada muy bien, en cada momento apoyando. Fantástico, demais. Sensacional, são torcedores fanáticos, que amam o clube, amam estar ali, independente da situação, do que esteja acontecendo. Les supporters de Vasco, comme j'ai dit, ils sont passionnés, ils sont des supporters qui sont toujours dans l'extrême et qui sont toujours derrière leur équipe. Sensacional. Acho fantástico o jeito com que eles nos apoiam, com que eles fazem, nós conseguimos os nossos resultados, né? Que son increíbles, están todos los partidos alentándonos, están locos. É uma torcida totalmente apaixonada pelo clube, né? Que apoia em todos os momentos. Surreal. É a torcida mais linda que eu já vi. La verdad que son una torcida increíble. Sempre mostra estar junto com a gente, né? E isso aí que eu acho que é o nosso combustível. É uma torcida linda que apoia nós todos os jogos. Todos os lugares que a gente vai, quando a gente vai jogar fora de casa, sempre muita gente presente. Eles vão de todo canto do Brasil. Qualquer lado que va o equipe, a torcida vai, e isso é bom para nós. Qualquer lugar que a gente joga, parece que a gente está local, e isso nos ajuda muito. Maravilhosa, sem dúvida, a torcida nos apoia bastante, então é algo que é muito gratificante. Sou vascaíno, esa me gusta mucho. Es impresionante cómo nos acompaña y eso para nosotros es muy importante.